Impotência sexual. O que fazer? Eu sou o Dr. Ricardo Rigobicli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. A impotência sexual é uma doença que aflige muito o homem, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Embora a impotência sexual pode acontecer em qualquer idade. Essa disfunção pode acontecer por variadas causas. Nos pacientes abaixo dos 40 anos de idade, geralmente ocorrem em função de alterações psicológicas, estresse, depressão, ansiedade extrema, alterações hormonais por alguma doença que causou alterações na produção hormonal pelo testículo, paciente que teve cachumba, em que houve atrofia desse testículo, alterações como traumas do testículo que causou alguma alteração, alguma lesão. E nos pacientes acima dos 40 anos de idade, elas podem estar também relacionadas ao fator psicológico. É muito comum que existam essas alterações hormonais a partir dos 40 anos de idade e também associada a doenças que o paciente já tenha, que são comuns a partir dos 40 anos, como principalmente hipertensão e diabetes. A impotência ou disfunção sexual ou disfunção erétil, como falamos no jargão médico, seria a impossibilidade de completar a ereção na maior parte das vezes em que o paciente vai ter a relação sexual. Então a ereção fica incompleta e às vezes não permite a penetração. Dessa forma, o paciente não vai conseguir trazer prazer para a parceira, como não consegue fazer a penetração. É claro que o fator psicológico muitas vezes também agrava o problema que já existe. Então se o paciente já tem uma ereção que não ficou completa, na relação sexual seguinte, ele vai ter ainda essa piora, porque vai ter com mais ansiedade, mais inseguro, e a tendência é que essa ereção vai ser ainda pior. Então o fator emocional, nesse caso, vai ser um fator agravante a um problema já existente. Bom, basicamente o urologista tem que ser procurado, porque este é o profissional indicado para fazer o diagnóstico preciso e lhe indicar o tratamento. Esse diagnóstico vai ser feito através do histórico do paciente, então onde se busca procurar doenças que o paciente tenha que podem interferir com essa ereção, o uso de drogas ilícitas que também podem interferir, o cigarro, o tabagismo pode causar alterações circulatórias que também podem comprometer essa circulação e causar alterações da ereção, doenças, paciente diabético, hipertenso, que tenha outras doenças, histórico de trauma, acidentes que podem ter causado alguma lesão, o uso de medicamentos, pois alguns medicamentos, principalmente medicamentos para depressão, podem causar redução do libido e levar então a alterações de ereção. Remédios para pressão alta, alguns medicamentos podem alterar a circulação do pênis e por isso causar essa alteração circulatória. E se busca fazer exames, principalmente de origem hormonal, para que se possa buscar se o paciente tem alguma alteração, queda da testosterona, que é uma causa comum de impotência a partir dos 40 anos de idade. A confirmação de algumas doenças que às vezes são escondidas, como o próprio diabetes, que o paciente não tem sintomas, não tratava, e se faz o exame e o paciente tem o exame de diabetes alterado. Pacientes com dislipidemia, que seria alterações do colesterol, triglicerídeos, que também, de forma mais grave, quando bastante alterados os exames, podem levar a alterações circulatórias, e alterar essa circulação e causar impotência. Alguns exames específicos, como o ultrassom com Doppler, para a gente poder estudar essa circulação. Então esse exame serviria para a gente ver a circulação antes, sem ereção, e se aplica o medicamento e se faz a medida do fluxo arterial, né, alguns minutos após essa injeção. Então se faz um teste provocativo causando ereção para ver se existe alguma artéria obstruída, se tem alguma alteração. Assim que se faz o diagnóstico, se trata basicamente a causa. Então, se o problema maior é o estresse excessivo, em função do trabalho, em função de perda de emprego, qualquer que seja a causa,
Então, a medicação vai ser basicamente aliviar o estresse do paciente. Se o paciente tem algum problema circulatório, então vão se usar drogas vasoativas, medicamentos que se usam para fazer uma vasodilatação, aumentar a circulação, para que então o paciente consiga atingir a ereção. Se o caso for de alterações hormonais, então você faz a reposição hormonal. Isso tem que ser feito com todo cuidado, porque nós temos que fazer o diagnóstico de câncer antes que se use a medicação. Então esse paciente tem que se fazer o exame do preventivo, se o paciente já tem mais de 40 anos de idade, se fazer o exame do PSA, se fazer o toque, para termos certeza que não existe nenhuma outra doença escondida, para que daí então a gente possa fazer o uso da reposição hormonal com toda a segurança. Então procure o seu urologista, não faça tratamento por conta, isso não é bom, isso pode trazer às vezes consequências graves. Então procure o urologista, que é o profissional indicado para que você faça o seu tratamento. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.